Pessoal, então eu vou mostrar aqui para vocês a montagem da mesa cirúrgica que a gente faz. Então, pegando uma visão panorâmica, né, inteira da mesa, então aqui a gente vai ter primeiro os instrumentais de diérese. Sempre em cima da diérese a gente tem os instrumentais auxiliares. Eu vou falar de cada um deles depois, tá? E aqui a gente tem os instrumentais de hemostasia e sempre em cima deles os instrumentais aqui de síntese, tá? Então essa é a montagem correta. Agora eu vou mostrando a montagem, a ordem de cada parte. Então começando aqui com a montagem da parte de diérese. Então sempre começa com os bisturis e sempre a montagem tem que ser do instrumental mais delicado para o mais grosseiro, tá? Então vocês vão ver lá na aula, nos slides que eu já coloquei, os nomes dos instrumentais. Então a gente tem o cabo de bisturi, o número 3 e o número 4, que são os mais comuns da gente usar, né? Depois, primeiro vem a tesoura que a gente tem mais delicada, que é a tesoura íris, tá? Então é essa pequenininha aqui. Depois da íris vem a tesoura Metzenbaum. Daí outra coisa importante também para vocês já saberem, na montagem da mesa a gente sempre vem da esquerda para a direita, com o instrumental curvo antes do reto, tá? Então aqui a gente tem uma Metzenbaum que é curva e depois a reta. Então essa sempre é a ordem correta que a gente tem que fazer. Depois daqui a gente teria a tesoura de maio, que eu acabei não conseguindo pegar, que o armário tá trancado, tá? Mas a gente tem a tesoura maio, então ela é praticamente igual à tesoura cirúrgica, que é essa aqui, só a gente vai ter, ela vai ser retinha aqui, ela não tem essa parte que a tesoura cirúrgica tem esse degrauzinho aqui, tá? Então a única diferença da maio para cirúrgica é isso. Então aqui seria a tesoura maio, que eu não tô com ela aqui, e aí depois vem as tesouras cirúrgicas, que são as mais grosseiras dentro dos instrumentais de diérese, tá? Aí a gente passa para a parte de hemostasia, que é aqui para a direita. Então sempre, ó, observem, as pinças curvas antes das retas e da mais delicada para a mais grosseira. Então começando com aqui, a gente tem a pinça Halsted, que é essa pequenininha, que também ela é também conhecida como pinça mosquito, né, que ela é bem pequenininha, então sempre as curvas antes das retas. Depois da Halsted é a Kelly. Então deixa eu mostrar para vocês, eu coloquei foto também na aula, mas a Kelly, pra gente identificar ela tem ranhura em 2/3 da garra dela e em 1/3 da garra dela ela é lisa, tá? Então essa é a pinça Kelly. Então sempre também a curva antes da reta, né? A próxima pinça é a Rochester. Então a Rochester, para diferenciar ela da Kelly, é que ela tem a ranhura na garra inteira, tá? Uma curva e uma reta. Depois é a pinça Criley, que ela é uma pinça bem mais grosseira, tá? Então ela também tem a ranhura na garra inteira, mas dá pra ver que ela é bem maior que a Rochester, né? E ela é mais grosseira mesmo, para vasos bem calibrosos. E por último, a pinça mais grosseira que a gente tem é a Kocher, ou Kosher, né? Como preferir falar. Então a diferença dela é bem fácil de identificar, que ela tem uma pontinha com dente de rato, tá? Então não sei se, ó, dá para enxergar bem no vídeo. Então a ponta da pinça Kosher é com dentinho de rato, tá? Então todas elas têm essa pontinha. Aí em cima, a gente vai em cima da parte de diérese, a gente tem os instrumentais auxiliares, tá? Então começando por aqui, a gente tem a pinça Foister, que é essa pinça aqui, tá? Para que ela serve? Ela é a pinça de fazer antisepsia, então a gente usa ela para segurar a gaze e fazer a antisepsia no local onde vai ser feita a cirurgia no animal. Daí é feita ou com iodo ou com clorexidine, mas ela é a pinça que, porque a gente faz a antisepsia, joga essa gaze e pega uma gaze limpa para fazer de novo, tá? Então esse procedimento a gente vai aprender também em outra aula prática. Então essa é a pinça Foister, tá? Essa tesourinha aqui é a tesoura Spencer. Na verdade ela não vai vir sempre em caixas cirúrgicas, ela é a tesourinha para retirada de pontos, tá? Então vocês verem que ela tem essa garrinha aqui, que é justamente para você enroscar no pontinho e cortar o ponto, tá? Então é uma tesoura específica para retirada de pontos, é a tesourinha de Spencer. Essa aqui, outro instrumental auxiliar, são as pinças Alice, tá? Que são pinças de tecido, então elas servem geralmente para segurar a musculatura numa cirurgia abdominal, tá? Então ela tem essas garrinhas aqui na ponta.
E são duas sempre que vem numa caixa cirúrgica, também instrumental auxiliar. Essas pinças são as pinças Bacaus. Então, elas têm essa garrinha pontuda e elas servem para segurar o pano de campo. Então, quando a gente aprender a parte de montagem de pano de campo ali no animal, aí a gente vai utilizar, né? Eu vou mostrar bem certinho para vocês como que a gente utiliza as pinças Bacaus, mas também são instrumentais auxiliares, então elas vão nessa parte aqui. Essas pinças grandonas aqui são as pinças Doyen, que são as pinças para cirurgia intestinal, né? Então, eu já comentei até em aula com vocês, quando eu falei de enterectomia e enteroanastomose, né? Então, essas são as pinças Doyen, que vão ser utilizadas uma curva e uma reta, né? Que são utilizadas na enterectomia e enteroanastomose. E aí, a gente tem os instrumentais afastadores, né? Que o primeiro deles é o mais comum que a gente utiliza, é o afastador de Farabeuf, que é esse aqui, que ele é manual, então a gente enrosca ele na parede abdominal e puxa, então é com a mão que a gente consegue fazer o afastamento, né? Por isso que ele é um afastador manual. E aí a gente tem os afastadores autoestáticos, né? Que estão lá na aula também. Então esse primeiro aqui é o afastador Finocchieto. Então, todos eles têm foto e o nome deles está lá nos slides para vocês irem consultando, tá? Então, o afastador Finocchieto é para cirurgias torácicas, né? Então, você enrosca essa partezinha aqui nas costelas, né? Do animal para afastar. E aí, por que ele é autoestático? Porque você vai conseguindo abrir as costelas dessa forma e aí ele fica parado, não precisa ninguém ficar segurando ele afastando as costelas, tá? Esse afastador também é um afastador autoestático, que é o afastador Weight-Lanner, tá? Então, ele funciona também dessa forma. A gente vai colocar no local que a gente quer afastar, a parede abdominal, enfim, ou um órgão, né? Que a gente quer manter ele aberto. Coloca ele fechadinho e abre, e aí ele fica paradinho, afastando aqui a parede que a gente quer que afaste na cirurgia, tá? E esse é o afastador abdominal Gelp, que ele pode ser usado para afastar a parede abdominal, enfim, ou algum órgão também, que ele tem o mesmo princípio do Weight-Lanner. Então, a gente coloca ele fechadinho, dessa forma, onde tem que ser afastado, e abre assim, e aí ele fica parado, segurando aqui nas pontinhas dele a parede abdominal aberta, tá? Então, é isso, gente. Então, essa montagem da nossa mesa cirúrgica. Nem todas as caixas cirúrgicas que a gente utiliza vão ter todos esses afastadores, né? Mas aqui eu mostrei os principais instrumentais que estão na aula também, que eu montei de slides, com fotos, o nome certinho. E como que a gente faz essa montagem da mesa cirúrgica para vocês verem, tá? Então, só para retomar, então sempre diérese, em cima os auxiliares. Aqui a gente põe hemostasia e em cima instrumentais de síntese.